Olá, turma, boa noite, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia. Nós estamos aqui com o Senhor e vamos continuar, né? Até o final, se Deus quiser. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor, para que o nosso entendimento, né? O nosso coração esteja totalmente voltado para a palavra e a gente possa compreender aquilo que Deus tem para nós hoje. Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia, por essa noite, por esse momento precioso que o Senhor tem nos dado com a Tua palavra, Senhor, como nós temos sido ministrados durante todos esses dias, Pai. Esse ano tem sido, Senhor, um lugar de descanso no Senhor, de ficar aos Teus pés, de ouvir da tua boca, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Muito obrigada, Jesus, porque a palavra tem sido nosso alimento de dia e de noite, Pai. O Senhor tem nos sustentado debaixo dessa palavra, Senhor, e tem nos capacitado a compreender, entender, ensinar, Pai. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem construído em nós, Pai. Eu glorifico ao Senhor porque eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo na nossa vida para que a gente possa, sim, nesses últimos dias na terra, Senhor, nós possamos ser verdadeiros faróis para tantas pessoas, Pai, que vão precisar da Tua palavra. Obrigada, Jesus. Nos ajuda, nos fortalece, ministra mesmo, Pai, o nosso espírito, para que possamos ser confrontados e alinhados à Tua vontade, ao Teu desejo e ao Teu coração, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Hoje a gente continua então aqui dentro do livro de Ezequiel, né? Esses próximos dias a gente vai estar junto com esse profeta, que foi um profeta que também teve muita ousadia, muita coragem, mas que já estava no exílio da Babilônia, já estava lá dentro do exílio, e mesmo assim o Senhor veio, deu uma grande experiência para esse homem na sua presença, e através disso deu esse chamado para que ele fosse um dos profetas nesse momento para a nação de Israel. Ezequiel capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler o capítulo inteiro. Vai falar um pouco sobre o julgamento da idolatria. Alguns vão ser poupados, né, da morte, da destruição e a desolação vindoura, né, que é justamente o extermínio ali, né, a destruição total de Jerusalém, que ainda não aconteceu, que vai acontecer daqui a alguns anos ainda. O exílio já está acontecendo sim para algumas pessoas, mas a destruição mesmo de Jerusalém ainda está por vir. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel. Profetize contra eles e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales: estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos, e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas, e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados, e tudo que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 8. Mas pouparei alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali, nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim, lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Versículo 11. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai! Por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste.
Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles, e saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo monte alto e em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático e a todos os seus ídolos. Estenderei o meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Diblá. Onde quer que estiverem vivendo, então saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 6 vai ter essas três partes, né? O Senhor vai estar julgando justamente por que eles vão sofrer toda essa desolação. Em seguida, o Senhor fala que alguns deles vão ser poupados, né? Por causa, talvez até da sua fidelidade, mesmo em meio à total idolatria, a total rejeição que o povo de Israel tinha ao Senhor. Com certeza muitos tinham um coração desejoso por obedecer. Não tinha ensino, não tinha sacerdotes fiéis, não tinha um povo voltado a Deus, mas lá no fundo Deus conhece o nosso coração e conhecia o coração desse povo. Então sabia que no meio deles haviam muitos que só faltavam realmente ser ensinados, ser cuidados, né? Esse rebanho precisava era de um pastor de verdade. É isso que a própria palavra diz, né? As suas ovelhas estavam sem pastor, o seu rebanho estava sem o devido cuidado. E aí ele fala sobre essa desolação que realmente vai acontecer em Jerusalém, em Judá, né, nas regiões ali ao redor, por causa da fome, da espada e da peste. Então, dependendo da posição territorial de cada um, eles sofreriam. Quem estivesse ali no cerco, né, em Jerusalém, provavelmente morria pela espada. Quem ficasse ali em Israel depois, né, em Jerusalém, morreria pela fome. E quem escapasse, quem fugisse, na verdade, da ira de Deus, morreria pela peste. O Senhor traria uma doença terrível onde quer que a pessoa tivesse e ela iria morrer pela peste. Então não haveria como fugir da ira de Deus, né? De alguma maneira, Deus alcançaria cada um dos ímpios, cada um daqueles que pecaram nesse momento da história. E da mesma maneira, a própria palavra diz que vai acontecer nos últimos dias, né? Então a gente vai chegar lá em Apocalipse e a gente vai ver muito disso também sendo dito pelo profeta João, pelo discípulo, né, pelo apóstolo João, e ele vai falar sobre isso através do livro de Apocalipse também. Ezequiel capítulo 7 agora, gente, a condenação da cidade. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor, a nação de Israel. Chegou o fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: eis a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim, chegou o fim. Ele se insurgiu contra você, o fim chegou. A condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então você saberá que é o Senhor que desfere o golpe. Eis o dia, já chegou. A condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu. A violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa da sua iniquidade,
nenhuma vida humana será preservada. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Fora está a espada, dentro está a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa da sua própria iniquidade. Toda mão ficará pendendo, frouxa, e todo joelho ficará como água de tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de pavor. Terão o rosto coberto de vergonha e sua cabeça será rapada. Atirarão sua prata nas ruas e seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Eles tinham orgulho de suas lindas joias e usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Por isso, tornarei essas coisas em algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles o contaminarão. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões que o profanarão. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos, e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não encontrarão. Virá uma desgraça após a outra, um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta, e o ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e pelos seus próprios padrões eu os julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Deus está dizendo o que ele vai fazer, né? Novamente ele repete a questão de, dependendo do lugar que as pessoas estiverem, é como elas vão ser alcançadas pela ira de Deus. Quem se levantar para guerrear, né, vai morrer pela espada, porque é a ira de Deus que está vindo sobre eles, e o Senhor é quem vai vencer essa batalha. Então eles morrerão à espada. Quem ficar na cidade ou quem fugir para outra cidade vai morrer pela fome ou pela peste, né? Porque o Senhor não vai deixar ninguém impune diante dessa ira que está vindo, né? Desse juízo sobre a terra que está vindo. Gente, Israel é o exemplo micro daquilo que Deus vai fazer no macro, no final dos tempos. Israel é só um exemplo, uma tipologia justamente do que deveria ter sido uma nação totalmente obediente a Deus, uma nação totalmente consagrada a Deus, e não foi, porque eles serviriam de exemplo para todas as outras nações, para elas se voltarem para Deus, e não foi isso que elas fizeram. Antes, se desviaram também, seguindo outros deuses, e hoje nós temos Israel e a igreja sendo então esse exemplo para todas as nações. E aqueles que então profanarem, aqueles que decidirem rejeitar ao Senhor, mesmo inclusive estando como igreja, mesmo achando que é cristão, mesmo estando inserido nesse contexto evangélico, vamos dizer assim, vão sofrer as consequências se não estiverem realmente se santificando, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor realmente com integridade de coração. O mesmo juízo vai acontecer na volta de Cristo. Deus está mostrando isso pela sua palavra, o que ele já fez e o que ele vai fazer. O cumprimento de todas essas promessas tem o seu fim na volta de Cristo. Ezequiel capítulo 8 agora. O Senhor está sendo justo ao enviar seu povo para o cativeiro. A gente vai ver essa justiça de Deus nisso. Visão das práticas repugnantes de Jerusalém. Esse texto de Ezequiel, a gente vai perceber que ele vai dar uma visão para Ezequiel justamente do que acontecia dentro do templo, do que acontecia durante os períodos em que eles deveriam estar adorando a Deus, mas nós vamos perceber o que eles estavam fazendo. Isso aqui está por volta do ano 592 já, tá? Antes de Cristo. Então nós temos 592, 591, 590
e aí sucessivamente descendo até 586, que é o tempo que vai acontecer a total destruição de Jerusalém, a guerra final, pelo rei Nabucodonosor. Ezequiel capítulo 8. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do Senhor, a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura, ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca os ciúmes de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória de Deus, do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca os ciúmes de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. E Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. E ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. E ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que grite aos meus ouvidos, não ouvirei. Então vamos parar aqui só para a gente entender, né? Capítulo 8. Capítulo 8 é uma visão que o Senhor dá para Ezequiel, leva ele em espírito ou em visão simplesmente, vamos dizer assim, é o que a palavra está dizendo, e mostra para ele como estão as coisas lá em Jerusalém, nesse momento. Ele leva Ezequiel para ver o que está acontecendo dentro do templo, né, de Jerusalém. Ele leva ele para ver o que está acontecendo fora do templo, onde deveria estar sendo feitos sacrifícios ao Senhor. Ele leva ele para ver o que as mulheres estão fazendo no pátio. Ele mostra o que está acontecendo no interno do templo. Então, Deus vai mostrando para Ezequiel o quão repugnante, o quão detestáveis são as práticas que os sacerdotes, que aqueles que deveriam estar servindo somente ao Senhor, ou mesmo todo o povo, né, que são os homens e as mulheres, também estão adorando e idolatrando outros deuses, buscando o seu socorro em outros deuses e não no Senhor. Então, isso aqui nós não estamos falando de nações estrangeiras,
Nós não estamos falando de outras nações, nós estamos falando de Israel, nós estamos falando do povo escolhido, de Jerusalém, de Judá, o povo que era para estar intensamente buscando ao Senhor nesse momento. Mas Deus mostra para Ezequiel que é exatamente o contrário que esses sacerdotes, que esse povo está fazendo. E por isso o Senhor então os julgaria, traria a sua ira, porque Deus está cheio, Deus está por aqui, né, no nosso linguajar, dessas idolatrias, dessas práticas repugnantes, do povo ter abandonado, sendo que esse povo tinha uma aliança. Aliança fala de casamento, aliança fala de compromisso, aliança fala de fidelidade. E esse povo havia se esquecido dessa aliança que o Senhor fez com eles lá no Sinai. Ezequiel capítulo 9. Então o ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente à cintura e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me rosto em terra, clamando: ah, soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? E ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com estojo de escrevente à cintura, voltou trazendo um relatório e disse: fiz o que me ordenaste. Essa outra visão que Israel tem nesse momento é a visão realmente do anjo da morte, vamos dizer assim, né? O próprio Senhor envia mensageiros anjos que vão sair para uma matança. Esse mesmo texto vai acontecer também ali com as taças, com o juízo de Deus em Apocalipse. Então Deus está mostrando também aqui para Ezequiel o que ele vai fazer com Jerusalém nesse momento, que é o seu povo, que é o povo escolhido, de forma, novamente, eu vou repetir para que vocês entendam, de forma micro, bem pequeno. Deus está mostrando o que ele vai fazer com Israel nesse momento, mas na volta de Cristo é o que ele vai fazer em toda a terra, porque já não é mais somente um povo, Israel escolhido, mas agora tem Israel e a igreja. Então por toda a terra há homens e mulheres que deveriam estar adorando somente ao Senhor, mas antes disso preferiram servir aos seus próprios caminhos, seguir os seus próprios caminhos, né? E se desviaram, rejeitaram o Senhor. Então o Senhor vai vir sem piedade. A morte vai vir e vai realmente assolar toda a terra, de forma que esses anjos, né, cumpridores, eles vão realmente fazer o que o Senhor mandou e a ordem vai ser cumprida. Ezequiel capítulo 10. E o Senhor ainda fala aqui que ele vai começar pelo templo, né, pela sua casa. Então, o juízo maior está justamente sobre toda a liderança na terra, né? Não tenho dúvidas disso. Ezequiel capítulo 10. Vamos lá, gente. É o nosso último texto de hoje. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóboda que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas, por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins
e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho, apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e colocou-se ao lado de uma roda, no meio do fogo que estava entre os querubins. Um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e a colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo, quanto a sua aparência eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam, enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente, sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratória. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Ezequiel capítulo 10 vai falar novamente sobre uma visão totalmente celestial ou totalmente da glória de Deus, assim como ele viu no Ezequiel capítulo 1 e 2. Por isso que ele fala que é a mesma visão, né, que ele teve lá no rio Quebar. Foi a primeira visão que ele teve da glória de Deus, do trono de Deus. Mas agora ele está sendo levado a ver essa visão ali em Jerusalém, ali no templo. E a imagem que ele está tendo é como se a presença de Deus estivesse indo, então, embora ali de Jerusalém, do templo, né? Então, a própria presença de Deus estava se esvaindo, indo embora daquele lugar. Essa é a visão que Ezequiel está tendo nesse momento. A glória do Senhor se afasta do templo. Então é como se Deus dissesse assim: agora acabou, a minha presença não estará mais neste lugar, e a minha presença não estando neste lugar, não há a menor importância para este lugar. Já não é mais chamado a minha casa, já não é mais chamado lugar santo, sagrado, porque eu não estou aqui. Então é isso que Ezequiel nesse momento está tendo uma visão da glória do Senhor indo embora de Jerusalém, e aí a destruição vai iniciar, né, todo esse processo de juízo realmente sobre eles. Ezequiel vai começar a profetizar um pouco mais sobre isso a partir dos próximos capítulos, amém? Então a nossa leitura termina aqui hoje. Amanhã a gente vai continuar dentro de Ezequiel, nós vamos ver capítulo 11, 12, 13, né? Eu vou ver aqui se a gente vai até o 13 ou se a gente vai até o 14, vamos ver aqui dependendo dos textos. Amém, queridos? Então eu espero que você esteja aí
dando continuidade com a gente nessa leitura. Nós estamos num período extremamente difícil de Israel, mas que nós precisamos olhar para as Escrituras justamente com esse olhar de que Deus está nos alertando, Deus está nos mostrando, inclusive, o que Ele fez no passado e o que Ele vai fazer no futuro, trazendo cumprimento de todas essas profecias. Israel só é o exemplo para nós. Israel é todo o exemplo daquilo que uma nação não deveria fazer, do que um povo não deveria fazer, rejeitando e se contaminando com outros deuses e se esquecendo da palavra do Senhor. Então Israel é todo esse exemplo, e é isso que nós estamos vendo que o Senhor está fazendo, porque esse povo se esqueceu, esse povo rejeitou, esse povo se desviou. Amém? Então amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui dando continuidade na nossa leitura em nome de Jesus.